Salve família, aqui é Nath Ventura na voz. Eu estou aqui na Conecta Mais, a maior feira de música e mercado da América Latina. Eu quero agradecer muito a presença dos Dragon Boys aqui na feira com a gente Salve pra todo hoje. mundo aí. Salve, família. Eu tô aqui para falar um pouquinho com os Dragon Boys. A gente vai trocar uma ideia sobre a carreira deles, né, e sobre o Brazilian Funk. E eu quero agradecer já desde esse começo a Conecta Mais por ter me convidado, né? Esse ano eu estou aqui como embaixadora, também como entrevistadora, como palestrante. Quero agradecer ao Daniel Neves, quero agradecer a Nath, ao Thiago e toda a produção, né, gente, dessa feira que tá incrível. E, gente, eu vou começar aqui abrindo um pouco, falando um pouco sobre os Dragon Boys. Os Dragon Boys, eles são uma dupla de Brazilian Funk, né? Eles são lá de São Mateus. E eles começaram a carreira deles, né, há muito tempo atrás, e hoje eles já estão aí com mais de milhões de ouvintes, né, nas plataformas. Os Dragon Boys, eles trabalham dentro do Brazilian Funk e eles, com esse trabalho, já foram, né, para canais como Billboard Brasil, como Estadão, Netflix, o Globo, né? Hoje eles já estão aí já com músicas dentro da série Sintonia, trabalham, né, já com, enfim, já fizeram feats com grandes nomes, né, da música internacional, como Raizel, como Cordel, né, e também tem feats, né, já com grandes artistas do Brasil, né, com a Trizin, com o MC Bin Laden. Então os Dragon Boys, eles estão realmente já com uma trajetória incrível aí no Brazilian Funk. E, bom, eu sou uma grande fã, né, eu sou fã dos Dragon Boys, eu acompanho eles desde há muitos anos, né, inclusive foram artistas que abriram muitos caminhos para mim também, né. E eu quero abrir um pouco para vocês falarem um pouco da história de vocês, como que vocês começaram na música. Eu sei que vocês começaram ali no rock, né? Depois foram transitando. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são vocês aí nessa caminhada artística. Quer começar aí? Eu? Começa aí. Eu sou o Mauro, né? Eu nasci em São Mateus e ainda moro lá. E o que fez eu gostar de música, tipo, meu primeiro contato realmente que eu queria tocar um instrumento e tal, foi quando eu comecei a ouvir rock, essas coisas. Então eu comprei meu primeiro CD na feira, né, mano? Que era um CD do Linkin Park e tal. Depois eu comecei a ouvir Eminem, Nirvana, e eu falei, não, é isso que eu queria fazer, né? Eu decidi que eu gostaria de viver disso e tal. Tipo, meio que eu me conectei com a arte dos caras, né? Então esse foi o meu primeiro contato, e aí depois disso eu acabei indo para uma escolinha de música que tinha em São Mateus, que provavelmente era mais barata ali, né? E aí eu acabei encontrando ele. Isso há 15 anos atrás. Isso há 15 anos atrás, Quem né? mais 15 anos? Já faz mais, Faz mais. 17 anos faz, né? Por aí. E eu já via vocês lá, Já, passeando desde pela antes, rua, Pois comprando... Bom, eu sou o Ramiro, prazer pra todo mundo aí que tá assistindo. Salve, Ramiro. Eu comecei também, o meu primeiro contato na música, na verdade, foi dentro de casa, que minha mãe tocava na igreja. Então esse foi o primeiro contato com música em si, né, com instrumento, enfim. E eu morava numa comunidade lá em São Mateus, na Fazenda da Juta, então a gente ouvia no começo, assim, o primeiro contato mesmo de ouvir música de outras pessoas, você ouvia o que todo mundo ouvia. O pessoal deixava a porta aberta lá tocando, então naquela época era 50 Cent, Eminem, na época do Furacão 2000. E depois, mais tarde, eu fui ter contato com rock também, que foi assim, foi comprando um CD na feira. Eu lembro que o meu primeiro CD foi do Californication. E aí, depois disso, eu comecei a ouvir, comecei a gostar. E comprei uns DVDs ao vivo do Iron Maiden, do Pink Floyd. Aí eu assistia, eu era bem novo, né? Eu assistia, via eles tocando pra 1 milhão de pessoas, assim, pra um monte de gente. Falar, mano, isso é legal, né? Pô, o cara tá tocando, tão prestando atenção nele, eu acho que eu quero fazer isso daí. E aí foi aí que que despertou esse negócio de querer tocar e tudo mais. E aí até foi caminhando, né? O desejo e tudo mais. Tive meu primeiro instrumento, fui lá aprender na mesma escola de música que ele, em São Mateus. E aí, a partir de lá, a gente foi tendo diversos projetos na música até chegar hoje no Dragon Boys. Então, são aí 17, 18 anos. Não, e vocês são uma grande referência, né, pra gente que tá ali na Zona Leste, principalmente. Eu vi vocês começando, né, fazendo música, e vocês são músicos, né, cara? Vocês são músicos incríveis, vocês tocam pra caramba, e eu já admirava o trabalho de vocês vendo vocês tocando lá, sendo instrumentistas, né, absurdos. E aí eu queria saber, assim, como que foi para vocês, né, dentro dessa... sendo músicos, né, e trabalhando com o instrumento, né, e de repente indo para o eletrônico, né, indo para o trabalho mais eletrônico, indo para essa pegada do funk. Como foi essa introdução do funk na vida de vocês?
Eu acho que a gente começou, né, o jeito mais fácil de estar no meio da música era aprender a tocar, sei lá, violão, essas coisas, né? A gente sempre teve curiosidade de saber como que tocar todos os instrumentos, né? Isso. A gente sempre teve a ideia de querer trabalhar com isso. A gente via que só tocar um instrumento não ia ser o suficiente, né? Então a gente já queria aprender tudo, montar um estúdio e tal. Então nos primeiros anos que a gente começou a trabalhar com música, a gente trabalhava com instrumento mesmo, né? Bateria, não se preocupava em gravar a bateria e tal, não sei o quê, mas aí isso demanda muita energia e também muito dinheiro, né? Sim. Porque como você vê os equipamentos aqui, né? A tecnologia é muito caro os bagulho. Então a gente foi diminuindo até chegar, por exemplo, no rap, né? Que aí você precisa fazer beat. Sim. Que é tudo mais digital, né? Sim. Então no trap, a gente começou, na verdade nós começamos no trap, né? E aí nós começamos a mexer com bagulho eletrônico aí. O primeiro nosso junto, que nós resolveu trabalhar junto, só nós dois, foi no trap. Antes a gente trabalhava com rock, na verdade a gente trabalhava no começo como músico contratado, então a gente tocava tudo, tocava guitarra, tocava bateria, o que precisava a gente ia, que era a forma que a gente tinha de ganhar dinheiro com música. Até que a gente começou a visitar estúdios e conversar com os produtores e tudo mais e ver que ali era talvez o melhor jeito da gente, tipo, sobreviver de música, né? Era sendo produtor, aí ele começou a ter contato também com a parada de vídeo, até chegar hoje, que aí eu me especializei em áudio, nas produções, e ele em vídeo. E vocês que a gente produzem, dividiu né? isso. Todas as Até músicas, hoje né? tudo é produção nossa. Sim. Eu trabalho com a parte de áudio e ele trabalha com a parte de vídeo. E o Brazilian Funk, né? Eu queria saber assim, eu queria que vocês falassem pra galera, porque a gente tá aqui, né, na Conecta Mais, e o Brazilian Funk, ele é um gênero muito novo, né? Então eu queria que vocês falassem pra galera o que é o funk, né, primeiramente, e como foi essa criação do Brazilian Funk pra vocês, o desenvolvimento do Brazilian Funk. O funk, ele já tinha antes, ele começou mais antigo, então é um gênero lá dos anos 2000. Vou resumir de certa forma, né? Ele veio de Memphis e tudo mais, de DJs e produtores de Memphis que não tinham muito acesso a equipamentos caros e faziam produções mais amadoras, entre aspas, e tinham uma estética mais suja, certo? Então era uma mistura de acapelas ali de Memphis rap com batidas de jazz, enfim. E aí o funk ele voltou a ficar em alta em 2010, não vingou, e depois, junto com o TikTok, veio o Drift Funk, que ficou muito famoso, explodiu, principalmente na Rússia, né? E aí como a gente sempre estudou e ficou atrás de novos gêneros e outras coisas para trabalhar, a gente se deparou com isso e falou, pô, vamos trabalhar com isso, só que aqui no Brasil. E a forma que a gente encontrou de meio que conversar com o público aqui foi misturando com acapelas de funk, samples de funk e cantando rap em cima disso, que aí nasceu o Drift Funk, nesse caso, né, que era o Drift Funk brasileiro, que mais tarde virou o Brazilian Funk, que aí mistura mais ainda a música eletrônica e para uma pessoa leiga poder saber, basicamente é um funk que mistura um grave mais distorcido, vamos colocar que mistura até com rock, né? Mantém o mesmo padrão ali de 130 BPM até 150, e o foco principal é no grave do Brazilian Funk, diferente do bruxaria, que é mais no agudo, é no grave. E isso é misturado com samples de acapela de funk, só que no nosso caso a gente cria letras e faz rimas em cima dessas batidas. E esse foi o nosso diferencial para conseguir, talvez o que fez a gente estourar foi isso. Muito massa, cara. E, assim, dentro, né, do Brazilian Funk, quando vocês começaram a fazer o Drift Funk, né, inicialmente, como que vocês perceberam, assim, a galera começou a curtir, aí eu sei que vocês, de repente, começaram a fazer feats, né, com artistas internacionais, né, vocês começaram a lançar ali o funk, e de repente o Cordel já estava fazendo feat com vocês, o Raizel, e aí vocês já estavam com, né, milhões de ouvintes mensais. Como foi isso para vocês? E eu sei que também vocês entraram logo com o Baile Funk, né, que foi o primeiro Baile Funk do Brasil. Foi o que começou. A gente começou com o nosso primeiro CD, que talvez seja o primeiro álbum de funk do Drift Funk brasileiro, né? Que foi o Baile do Brasil, né? É o primeiro. Que ali a gente já misturava tudo, já misturava música eletrônica com rap, com trap, com a capela de funk. E isso trouxe já um reconhecimento legal para nós na internet, no TikTok, enfim. E dali, esse gênero, o Drift Funk, ele começou a nascer umas novas vertentes dele, né? E aí uma delas foi o Brazilian Funk, que aí a gente começou a fazer, e isso despertou interesse do pessoal de fora.
E foi o primeiro feat nosso, na verdade já foi direto com o maior produtor internacional de drift funk, que era o Cordel. E aí isso abriu portas pra gente pro mundo inteiro. Do todo, tanto que agora vocês estão reconhecidos internacionalmente. Sim, a gente né? tem mais Vocês público lá fora do que aqui, Vocês na têm verdade. mais público fora do Brasil. Somando inclusive, isso, somando porque- fora tem mais. E logo depois, né, eu assisti essa caminhada acontecer, né, de vocês começarem a produzir o Brazilian Funk e rapidamente, né, os artistas, e aí vocês fizeram feats com artistas internacionais, né, e aí rapidamente vocês acabaram sendo convidados para fazer feats com artistas brasileiros, né, que estavam aí nas grandes produtoras, né, como na GR6 e tudo mais, e esses artistas começaram a vir atrás de vocês para entender o gênero, né, Sim, isso eu achei muito interessante. Então, aí vocês fizeram feat com o Trizin, né, com o MC Bin Laden. E aí, logo em seguida, eu vi que, de repente, vocês já estavam fazendo shows grandes com o público vindo do Brasil todo para assistir vocês, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, como foi também essa experiência, né? De alcançar um público enorme, né, de pessoas e hoje ter um maior baile funk aí, que o primeiro baile funk que aconteceu internacionalmente, inclusive, né? Vocês levaram um baile funk para fora do país. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como está sendo esse processo de levar o funk, né, de São Mateus para o mundo, né? É verdade. Começou com o baile funk, né? Quando a gente teve a ideia de fazer, né, o evento. A gente viu que não tinha ninguém trabalhando com muita gente ouvindo funk, né? Drift funk, todas as suas vertentes, mas ninguém fazendo evento. Então não tinha espaço nem com um produtor de evento, não tinha espaço para ter. Então a gente falou, pô, se for para a gente conseguir fazer um show disso, a gente vai ter que fazer nós mesmos, como a gente sempre fez, né? Sim. E aí a gente organizou o primeiro baile funk e a gente não tinha tanta confiança de que ia dar certo e assim, acho que em um mês deu sold out. Tipo assim, Sim, foi absurdo. A gente teve que pedir pro dono da casa, da casa se podia pôr mais gente, né? E deu muito certo, a gente fez o primeiro, fez o segundo. E isso também despertou o interesse do pessoal lá de fora de fazer eventos com funk no Brasil, lá fora. E aí chegou o convite para nós depois para tocar no que foi o maior evento do mundo, né, de funk, que foi lá na Polônia, que a gente foi no ano passado. E aí lá a gente conheceu pessoalmente todos os artistas que a gente tem som, da Itália, Israel, de todos os países possíveis. E foi, eu acho que, a maior experiência da nossa vida, né? Foi um lugar que a gente nem imaginava chegar. E é engraçado, porque a maioria dos produtores que a gente conheceu lá, eles são muito parecidos com nós, sabe? Só fala outra língua só. Mas é a mesma coisa. Tipo, as mesmas influências, as mesmas vivências, sabe? Sim. Tipo, é engraçado a gente se identificar bastante com um cara que, sei lá, nasceu lá na... Porque eu acho que o mais interessante do gênero do funk é ele trazer uma temática de vivência periférica, underground, tá ligado? Então, eu acho que isso é muito massa, porque acaba conectando, né, quem faz e quem consome, né, que é um estilo de música é um estilo de música simples. Eu adorei que você tem um vídeo que você fala muito assim, que tem moleque de 8 anos, tem menino de 8 anos fazendo funk hoje em dia, sim, né, e explicando como isso acabou se tornando uma coisa até popular de se fazer em casa. Então, eu acho que ele é um gênero de se produzir de uma forma acessível, que nem vocês estavam falando, para quem não tem muitas vezes um instrumento, para quem não tem um teclado, não tem um violão, não tem um piano, vou fazer um funk, né? Então isso acabou popularizando o gênero até mesmo no TikTok, né? Porque aí você vê músicas, hoje você vai pegar uma trend, é tudo funk, né? Vocês sabem, as trends, é tudo dentro dessa temática do funk. Então, por quê? É um gênero que acabou se tornando até acessível para produzir em casa, para se fazer de uma forma... No celular, muita gente fez celular. E isso a gente viu, a gente achava que era no Brasil, mas quando a gente saiu lá fora, o pessoal... Vamos colocar como exemplo, tem um menino lá que ele estourou muito, ele é refugiado da guerra da Ucrânia. Nossa. Ele perdeu tudo, a família, a parte da família perdeu casa, tudo mais. Ele, com o dinheiro que ele fez no funk, fazendo no celular, ele conseguiu ir morar na República Tcheca e reconstruir a vida dele com isso daí. Sim. E muita gente da Rússia também. Incrível. Tinha lá isso, também, né? Aqui também trabalha com isso. E como é importante, né, entender os movimentos artísticos, entender quais são os gêneros que estão, né, sendo ouvidos, né, porque vocês foram isso, né, vocês foram pessoas atentas ao movimento, né, sim, vocês ficaram atentos ao que estava acontecendo na música, ao que estava acontecendo no mundo, né, musicalmente falando, e decidiram colocar isso em prática de uma forma BR, né, da forma BR na voz.
E eu acho isso muito massa, porque além de ser um gênero gringo, né, que estava estourando lá fora primeiro, vocês trouxeram isso para o português. Né? E isso é muito difícil também, colocar uma música, né, eletrônica que tá lá fora em português e de um jeito que comunica pra caramba, que a galera ouve. Então eu queria já pegar esse gancho para fazer uma pergunta assim mais quase final, assim, abrindo para vocês falarem um pouco sobre essa questão, por exemplo, como foi também para vocês construir essa identidade visual, que eu acho isso incrível, que vocês trazem muita identidade visual, vocês trazem essa questão também de se comunicar com a linguagem do anime, com a linguagem do otaku, que nós somos otakus, nós crescemos, né? Eu sei que nós somos isso, vocês são Dragon isso. Boys é Dragon Boys, pô! E a Dragon gente cresceu assistindo, né, anime e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco assim sobre como foi para vocês definir essa identidade musical, assim, visual. E também essa estratégia de comunicação que vocês fizeram nas redes sociais, que eu acho isso muito incrível, assim, um jeito como vocês conseguem trabalhar nas redes, que vocês conseguem conectar com o público, parece que é tudo muito ao vivo, né? Tudo muito, assim, vocês estão sempre conectados, muito conectados mesmo com o público de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouco até para os artistas independentes, né? Para os artistas que também estão buscando isso, tipo, como que eu me conecto com o público dessa forma, né? Numa escala grande, assim, né? Eu vejo, na minha percepção, que vocês unem coisas muito essenciais para artistas que muitas vezes a gente demora muito tempo para entender, né? Que é identidade, com uma ótima estratégia, com um ótimo posicionamento e com músicas que falam a linguagem do público que vocês sabem que ouvem aquilo, né? Então vocês trazem todo um contexto assim, naturalmente, né? É uma coisa que eu sinto que vocês fazem de um jeito natural. Vocês são artistas e é isso. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso para inspirar também a galera que tá tentando buscar, tipo, quem sou eu, como que eu me coloco, que tem muita gente que tem vergonha, né, gente, de colocar a sua própria identidade, levantar suas próprias bandeiras, né? Sou da periferia, né, faço funk, né? Isso é muito forte, assim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Você é o cara da identidade. Fala sobre o áudio. O áudio? Fala como que você mostra a identidade do Dragon Ball, só que pelo áudio. Bom, pelo áudio, pra mim, Que eu acho que isso define bastante, mano. Na verdade, vamos começar por aí, né? Pra quem é produtor e tudo mais, tá começando a produzir. Eu vou dar uma dica final antes de tudo. Tudo que você produzir, tudo que você fizer, solta, sabe? Porque o que eu vejo muito no pessoal do Brasil, que eu não vejo lá de fora, é o pessoal que tem 100 músicas guardadas e 2 músicas que lançou, sabe? Às vezes fica procurando muito perfeccionismo e no funk a gente encontrou que percebeu que a estética e ter alguma coisa ali para as pessoas consumirem é muito mais importante do que ficar buscando a música perfeita. Às vezes para você soa imperfeito, mas para o público você não sabe, entendeu? E foi assim que muitas pessoas dentro do funk, até do funk, deram certo fazendo música no celular, enfim. Tipo, antes de a gente chegar no funk, a gente já tinha mais de 100 músicas, entendeu? Então, pra gente definir essa identidade, esse jeito, né, de saber como que vai soar a música, a gente já tinha treinado 100 vezes antes. Então tem que soltar as coisas, por isso. A gente, assim, na parte de produção, eu sempre trouxe tudo que eu gosto, né? Então eu sempre gostei de trabalhar com sample, desde antes, até por referências de outros artistas de prog, sabe? De próprio Suicide Boys, que influencia bastante a gente também no som que a gente faz desde antes. Então, eu sempre tentei buscar alguma característica diferente. No trap, no começo, eu via que era muito genérico o jeito que estavam fazendo beats, né? E aí eu falei, pô, vou começar a trazer um sample, umas paradas aqui até conhecidas, só que de uma forma diferente, pra tentar trazer ali, tipo, sei lá, o cara que gosta daquela música a ouvir de um jeito diferente aquele som. E fomos fazendo. Assim, né? Tipo, naquela época era... Tentativa e erro, mano. Era fazendo sample sem autorização mesmo. E só fomos fazendo, né? E até chegar hoje em dia, que eu acredito que hoje em dia a gente tem uma identidade só nossa, que a gente construiu e ainda tá construindo, que levou muito tempo. E que é assim, as pessoas não é simplesmente só você pegar e copiar a música de alguém. Porque eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito chave e muito importante que vocês estão falando, assim, sobre não fazer igual. Eu acho que a gente tá falando aí, né, vocês, apesar de terem buscado um gênero musical que
estava em alta, digamos assim, vocês fizeram com uma identidade única. Vocês trouxeram uma identidade única para o gênero que já existia, né? Então, só o nome, né, Dragon Boys, né, é uma coragem de vocês de jogar quem vocês realmente são, sabe? E eu acho que isso é muito original, isso conecta demais, né? E eu sinto que vocês pensaram em trazer quem vocês realmente são. Cara, a gente não vai só fazer um funk, a gente vai trazer a nossa identidade dentro do funk, né? A gente sempre tentou, pegando pelo nome, é muito do que a gente é, porque quando a gente começou, foi procurar um nome, a gente falou, vamos pegar alguma coisa da nossa infância que a gente gosta e que muita gente da nossa idade vai se identificar, que foi o Dragon Ball, juntou, fez Dragon Ball, a gente até falou, pô, no começo, mas a gente vai colocar um nome internacional, sendo que a gente BR, vai, né, porque vai se um dia der certo fora, já fica com o nome internacional. E assim foi indo, e aí a gente sempre procurou ver tudo o que a gente sempre acompanhou tudo que as pessoas estão fazendo e sempre tentou acrescentar uma coisa a mais. Então, a gente teve muitos CDs lá atrás, vamos colocar, por exemplo, assim, teve um álbum nosso que eu escrevi um livro. Então, tinha um universo daquele álbum, fez um livro, então entregou uma coisa a mais pro ouvinte, né? E é basicamente isso, né? A gente sempre buscou fazer alguma coisa além da música, do que é só produzir, soltar a música lá e já era. E fora que a música de vocês tem uma mensagem, né, gente? Tem uma mensagem, ela coloca a gente, né, acho que eu nunca senti tanto orgulho de dar um rolê de corsinha na minha quebrada, sabe? Isso é muito massa, quando você tem um artista que te deixa num lugar confortável, sabe? De falar, cara, aqui as nossas experiências são em comum, sabe? A gente vive aqui, você também veio da quebrada? Então, vem ouvir Dragon Ball. A gente canta o que a gente vive mesmo, né? Porque a gente, se você for colocar o Dragon Ball, começou lá no início, a gente falava muito sobre depressão e ansiedade. Porque era uma coisa que era a nossa realidade ali. A gente se comunicou com muito público naquele momento. E aí, assim como fomos evoluindo esse quadro nosso, o público também foi evoluindo, foi mudando, foi crescendo. E a gente também entendeu que era hora de mudar o som e foi evoluindo até o que é hoje em dia, né? Gente. Que hoje em dia nós é uma mistura de várias fases do Dragon Ball de trás, né? É isso mesmo. Nós mesmo. Eu queria que vocês falassem rapidinho também sobre o novo álbum que vocês lançaram, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Como é que tá esse lançamento aí? Fala pra gente. Bom, fala aí. Pode falar. Você falou muito, fala um pouquinho aí. Esse álbum aí, ele é a continuação do primeiro baile do Brasil, né? Que é um álbum que a gente soltou em 2022. 2022. Então já tinha muita gente cobrando a gente fazer uma parte 2 desse álbum, né? Porque foi o álbum que estourou o Dragon Boys. Sim. E aí foi legal fazer ele porque ele é como se fosse uma evolução, tá ligado? Tipo, tem o Charmander e esse daí é o Charmeleon. Então, tipo, o áudio tá melhor, os clipes também estão numa qualidade muito acima do que era antes. Demais. A gente conseguiu trazer para esse álbum uma coisa que é muito importante para nós e para o movimento, vamos colocar aí, do funk, que foi que a gente tem um feat dentro do álbum que é com o Skinny Pimp, que é uma lenda do Memphis Rap, né, que isso que deu início ao funk, né? Foi, né? Foram acapelas de caras como ele, como o DJ Paul, que a gente conheceu também, né, pessoal de Memphis mesmo, que tá presente no álbum agora, tem esse álbum, na verdade, ele é meio que um resumo de tudo que a gente já fez na nossa carreira dentro de um álbum e é uma continuação do Baile do Brasil, que foi o que mais deu certo. Então, tá tudo reunido. Inclusive, a gente tá pensando agora em fazer mais um evento que seria para tocar na íntegra aí esses dois álbuns pro pessoal e voltar a fazer show, né, agora. Por favor, né? Se for fazer, já convida a gente, já convida a Conectar Mais para estar lá presente. Bora. Gente, acho que é isso, né? A gente vai deixar fazer uma pergunta final, assim, para vocês falarem um pouco sobre... Eu acho que vocês falaram já um pouquinho, né, sobre essa questão, né, da dica para o artista independente. Eu acho que no final é sempre legal deixar esse recado, né, para a galera que tá aí querendo também começar a sua carreira, querendo trabalhar com música, seja na área eletrônica ou não, né? Eu adorei que vocês já falaram um ponto muito chave, que é essa questão de não ficar segurando música, né? Lançar. Sim. Vocês fazem muito isso, vocês simplesmente lançam, né? Simplesmente colocam no mundo. E eu acho isso muito, muito importante, né? Essa coisa da frequência, de estar sempre conectando com o público. Então, eu acho que seria mais isso, se vocês quiserem deixar esse recado final, né, para a galera que está
buscando aí, né, respostas dentro da música. Como que vocês... o que vocês diriam aí para os artistas independentes também? Deixa o seu recado aí, Mauro. Eu falo? Pode falar, você que é Eu, filósofo. eu acho que você não pode ter medo de ser você mesmo, né? Esse é o ponto-chave. Então, antes de você começar a querer fazer música, você tem que saber como que a música serve para você se expressar, né? Uma arte para você colocar para fora o que você é. Então, não para você copiar os outros, nem para você fazer igual, né? Então, pô, mano, estuda pra caralho. Tem que estudar, mano. Estudar é muito importante. E se a gente tivesse estudado, a gente ia demorar muito menos tempo que a gente demorou pra chegar onde a gente tá. Então, a gente aprendeu errando, a gente sempre estudou muito. muito. A gente nunca teve condição também, né, pra estudar muito, mas eu aprendi hoje em dia que eu estudo bastante essas coisas de mercado e tal, sempre ficar atento, é muito importante você estudar o que você faz. E, tudo. Tráfego pago é bom pra você fazer, mas se você aprender a fazer direito. E uma coisa muito importante, tomar cuidado com as pessoas, né, mano, que te oferecem as coisas. Leia os contratos. Leia sempre os contratos, mano. Cuidado com isso. Até hoje a gente é independente e não foi por falta de chance de trabalhar não entregue na mão de ninguém tudo que você construiu sua vida toda. É a mesma coisa que você ter um filho, cuidar dele e quando ele fizer, sei lá, 10 anos, você dá pra alguém continuar ali com seu cuidado, filho. Mano. Então, passar a visão, hein, família? Acho que é isso, né? Passando a visão aqui na Conecta Mais. O mais importante, se diverte no processo, só isso. Exatamente, Porque a pessoa, tudo que você colocar na música, ela vai sentir. Se você fizer a música pensando em nada, a pessoa vai ouvir e não vai sentir nada. Então, eu acho que a gente passa a nossa caminhada toda, né, para encontrar autoestima suficiente ali, né, de colocar o valor do nosso trabalho. Sim. Acho que tudo isso que vocês estão falando também envolve isso, né? A gente falar, mano, eu sei qual é o valor do meu trabalho. Tipo, eu sei o quanto eu caminhei para chegar aqui, eu sei o quanto eu lutei e ter essa consciência, né, de não simplesmente tomar decisões que podem atrapalhar ou prejudicar o trabalho que você demorou muitos anos para construir, né? E acho que isso, né, essa coisa da originalidade, eu acho que isso vocês deixam um legado aí pro resto da humanidade mesmo, né, de São Mateus pro mundo, trazendo o Brazilian Funk, né, colocando algo que é realmente muito original, né, que é realmente muito inteligente, fora toda a capacidade técnica, né, artística que vocês têm de produzir as músicas, de compor as músicas, né, de fazer o show, né, de levar um festival com outros artistas dentro do festival. Então vocês também são grandes produtores artísticos, né, musicais, produtores dos próprios eventos, produtores dos próprios shows, né? Então eu acho que isso tudo reflete muito profissionalismo da parte de vocês, né, que hoje vocês conquistaram, né, durante toda essa caminhada. E eu sou muito grata, gente, de vocês terem topado estar aqui. Né? Isso. A gente muito obrigado você. A gente não tem tanto tempo, né, de ficar falando muito. A gente gostaria de ter um podcast aqui de muitas horas para ficar conversando. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter esse momento aqui dentro da Conecta Mais, né, com os Dragon Boys, com o Mauro, com o Ramiro, né, para falar sobre o Brazilian Funk, para contar a história deles, que são artistas independentes, né, que tiveram que quebrar muitas barreiras, né, de acesso, assim como eu, como muitos artistas aí que vêm da quebrada, que vêm do underground, né, tiveram que quebrar muitas barreiras do acesso mesmo, né, do acesso ao conhecimento, do acesso à informação, né, do acesso à tecnologia, do acesso aos equipamentos, né. Então a gente vê aqui a oportunidade também, né, dentro da feira, né, de artistas se conectarem também com marcas, né, se conectarem com outros produtores, com outras produtoras. Então, isso é muito importante a gente deixar aqui registrado na feira esse momento. E eu quero agradecer muito a vocês. Obrigado pelo convite. Deixem aí os recados de vocês também, as redes sociais de vocês. Só procurar Dragon Boys oficial em todo lugar que acha. Ramiro e Mauro vai achar tudo misturado lá, só procurar Dragon Boys. É isso. É isso, família. Muito obrigado. Muito obrigada. Nath Ventura na voz, sou artista, cantora, compositora, produtora musical e produtora cultural da ZL. E hoje eu estive aqui com os Dragon Boys na Conecta Mais. Valeu, família. É nóis.